Olá, meus queridos, estamos de volta e hoje a gente vai resolver fazer a correção das atividades propostas da semana passada. Peço que vocês peguem o material de vocês, peguem o lápis, a borracha e para corrigir, para melhorar e fixar, revisar o conteúdo juntinho comigo. Vamos lá, iniciando, página 302. Primeira questão, marque V para verdadeiro e F para falso. Depois corrija as alternativas que foram assinaladas como falsas. Então, item A. O Império Romano do Ocidente foi ocupado por um único povo, os germânicos, que mantiveram sua cultura sem alteração ou mistura com as outras tradições. O Império Romano foi por um único povo, a gente não pode dizer que foi o único povo, foram os vândalos, os visigodos, os ostrogodos, os saxões. Então, não foi o único povo que mantiveram sua cultura sem alteração. Então, quando eu não posso falar que sem alteração, porque houve uma fusão da cultura dos germânicos com a cultura romana. Então, falsa o item A. Item B. Entre os principais reinos do período medieval está o reino franco, verdadeiro, isso mesmo. C. Com a separação entre o reino franco e a igreja, o reino conseguiu alcançar sua estabilidade. Na verdade, não é com a separação, é com a aliança. No momento em que Clovis se casa com a princesa Burgúndia Clotilde, e aí ele intensifica aí o seu poder. Falso. Para fortalecer seu reino, o governante Clovis uniu os francos e estabeleceu o cristianismo como a religião do reino. Então, corretíssimo, né? Quando ele se casa, ele se estabelece como cristão, como católico. 2. Segunda questão. Que vantagem a Igreja Católica teria com a expansão do Império de Carlos Magno? Então, é Carlos Magno que foi coroado pelo próprio Papa como imperador. Ele se alia a essa Igreja Católica, e quanto mais território ele expande e domina, mais fiéis ele traz aí para o catolicismo. Terceira questão, leia o texto abaixo, em seguida responda as questões. É no domínio do pensamento, do livro e da liturgia que o Renascimento carolíngio conhece seus sucessos mais duradouros. Lançado pela corte de Carlos Magno e fortalecido pelo reinado de Luís o Piedoso. O Renascimento carolíngio artístico inseparável de uma visão de uma ordem social sob a condução do poder eclesial imperial. Faz-se sentir em todos os domínios. Segundo o texto, de que maneira o Renascimento carolíngio se manteve? Então, segundo o texto, ele se mantém pelo livro e da liturgia. Qual a relação de Carlos Magno com o Renascimento carolíngio? Então, está ligado aí à criação de construção de escolas, de biblioteca, do estímulo ao trabalho dos monges copistas também. C. Explique por que o Renascimento carolíngio estava sob condução do poder eclesial imperial. Então, tanto o poder eclesial como imperial, eles estiveram estimulando aí a criação de biblioteca, a criação de escolas, arquitetura, enfim. Então, tinha esses estímulos, esse apoio. Quarta questão. Observe as imagens em seguida e responda as questões. Então, nós temos aqui a imagem A. E na imagem A, faço uma descrição da imagem A, indicando a que grupo social pessoas nela representadas pertencem. Explique como você chegou a essa conclusão. Então, na imagem A, a gente tem aqui, como podemos observar, pessoas bem vestidas, representando a nobreza. Então, essas pessoas, elas estão também no contato, no convívio social. E no B, faça uma descrição da imagem B, indicando a que grupo social as pessoas nela representadas pertencem. Explique como você chegou a essa conclusão. Já que no item B, a gente pode observar que são pessoas com trajes mais simples e humildes, e elas estão trabalhando, né? Então, elas faz parte aí dos servos, são os servos que trabalham. Quinta questão, explique o que eram as três ordens sociais, as ordens no período medieval. Então, na pirâmide que nós estudamos, que eu expliquei para vocês, nós tínhamos acima de tudo o clero, representação da igreja, os que oravam, os que auxiliavam na salvação das almas. Segundo, a nobreza, mais abaixo, a nobreza que guerreava. E, por fim, a terceira era que sustentava todas as outras. Era o trabalho, eram os servos que faziam o trabalho, que pagavam as taxas, enfim.
Explique como funcionava o sistema de servidão. Bom, o sistema de servidão ele funcionava da seguinte forma. O senhor feudal ele tinha grandes extensões de terra. O poder no período medieval era representado pela quantidade de terra que as pessoas tinham. Então, quem tinha grandes extensões era o senhor feudal. E ele dava moradia, trabalho, proteção para o servo que morava nos seus domínios. E, em contrapartida, ele trabalhava tanto para sua subsistência como também para pagar taxas ao senhor feudal. Essa segunda questão é uma questão pessoal de vocês, para vocês desenharem, enfim. Primeira questão da página 311. A Igreja Católica assumiu muitos poderes na Idade Média. Leia o texto a seguir sobre o assunto, depois responda as questões. Então, a leitura do texto eu acredito que vocês já tenham feito em casa. Então, vamos só pontuar algumas questões. O que o autor quis dizer ao afirmar que a Igreja preencheu os vazios deixados pelo Império Romano. Então, nesse momento aí, a gente vai lembrar que com a queda do Império Romano do Ocidente, houve uma fragmentação política. Então, algo que ainda representava unidade era a religião. Então, a religião tinha uma representação da unidade. Então, B. Quais são as ações da igreja que preocupavam naquele período? Então, a gente vem aqui para o texto, né? As questões de preocupações, orientando as questões de dogma, executando as obras sociais e combatendo o paganismo. Essas eram as principais preocupações. De acordo com o texto, de onde vinha o poder dos clérigos? De acordo com o texto, os apóstolos, Cristo deu inicialmente aos apóstolos a autoridade, depois aos bispos e aos seus auxiliares. Então, segundo o texto, né? Página 312. Observe a imagem e responda as questões. Essa iluminura representa a rotação trienal de culturas na Idade Média. Explique como ela funcionava. Bom, a rotação trienal era a divisão do campo de agricultura em 3 partes. Então, eles plantavam diferentes produtos da agricultura. E o terceiro, ele deixava em repouso. Isso fazia essa mudança de terra e de produto a ser plantado, fazia com que a terra ficasse mais fértil. Então, era rotação trienal. E item B, na iluminura, momento de utilizando um tipo de arado criado durante o período medieval. Qual é o nome desse arado e qual a sua principal característica? O nome é a charrua. A principal característica é que ela era mais forte para cortar a terra, e essa movimentação da terra também fazia com que ela se tornasse mais fértil para a agricultura. Além da rotação trienal de culturas e de arado de metal, quais as inovações da agricultura aconteceram? Quais outras inovações da agricultura aconteceram durante a Idade Média? O moinho também, e a utilização dos cavalos para puxar o arado. O cavalo tinha mais agilidade, era colocado no peito, né, para puxar, então tinha mais agilidade que os bois. D. Quais as principais consequências das inovações agrícolas no período medieval? Bom, as principais inovações agrícolas, elas permitiram que as pessoas pudessem se alimentar mais, as pessoas tivessem uma vida mais longa, poder também ter mais filhos, e assim a sociedade teve um grande aumento populacional. O que foram as cruzadas? A retomada da Terra Santa, né, que foi tomada pelos muçulmanos. Então, quais eram os objetivos? Além dos religiosos, também tinha a questão das rotas, né, das rotas comerciais em questão. Quais foram as principais consequências? O intenso fluxo das pessoas, mas também a intensificação das relações comerciais. Então, espero que vocês tenham corrigido, que tenham feito tudo bonitinho, direitinho, e a gente se encontra aí lá na próxima semana com a revisão geral dos conteúdos. Então, fique bem, esteja bem até... lembrando, parar aqui um pouquinho para lembrar, quarta-feira, 1h, não falta para o nosso Meet, tá bom? Para a gente resolver as questões. Então, até lá, fiquem bem.